No último dia 3 tivemos a segunda parte da segunda temporada de Wandinha. E já de cara dá pra dizer que nós tivemos uma participação que na minha opinião não era nem um pouco necessária. Nesse vídeo eu vou dividir a minha opinião sincera sobre essa temporada. Vou comentar os pontos que realmente se destacaram e trazer algumas curiosidades que muita gente provavelmente nem percebeu. A gente vai falar sobre algumas escolhas que deram muito certo e outras que deixaram a desejar, e também sobre o que eu considero ser o maior erro que a Netflix cometeu nessa temporada. Será que você vai concordar comigo? A resposta é não. Oi, eu sou o Raoni e quero começar dizendo que não, esse vídeo não é uma resenha. Eu só quero falar o que eu achei dessa temporada mesmo e poder falar um pouco com vocês sobre essa série. Então sim, esse vídeo vai ter spoiler, então se você ainda não assistiu a temporada, vai assistir e depois volta aqui pra ver esse vídeo. Mas se você não se importa com isso, só vamos nessa. Tá! Essa segunda temporada mal estreou no dia 6 de agosto e já quebrou recordes com mais de 50 milhões de visualizações apenas nos 4 primeiros dias, se tornando assim o segundo maior total semanal já registrado pela plataforma para uma série, ficando apenas atrás da primeira temporada dela mesma. Mas será que essa segunda temporada de Wandinha conseguiu mesmo superar a primeira? Ou será que todo esse hype que a série criou foi muito maior do que o que ela conseguiu entregar? O ponto é que todo mundo já estava com a expectativa lá em cima. A primeira temporada virou um fenômeno, estourou em audiência, criou tendências nas redes sociais, fazendo até a música da Lady Gaga bombar de novo, além de colocar a Wandinha de volta no centro da cultura pop. Então, naturalmente, a cobrança sobre o que viria depois seria muito alta. E logo de cara eu já digo que sim, a temporada foi muito boa pra mim. Nossa... É claro, ela tem os seus pontos negativos que a gente vai falar ao longo desse vídeo, mas os pontos positivos são muito maiores do que eles. Uma das coisas que mais me chama a atenção nessa série é a forma como ela trabalha o conceito do Adam ser pessoas diferentes. Ela não fica só naquela caricatura de família sombria que gosta de cemitério e de piadas mórbidas, porque até essa série ser lançada não existia uma explicação pra isso, pelo menos não que eu conhecesse. E quando a série explicou de onde veio isso, pra mim ela já criou uma consistência muito forte. E aqui nessa segunda temporada dá pra gente ver que eles decidiram expandir ainda mais esse universo. Ela não ficou restrita só aos corredores e ao mistério da escola Nevermore, mas abriu espaço para novos cenários, novas dinâmicas e até novas regras que ajudam a gente a entender melhor como aquele mundo funciona. É claro que a maior parte da história acontece naqueles arredores, mas só pelo fato de já termos, por exemplo, os outros Adams também na história, isso já abre ali muito mais possibilidades. Inclusive eu adorei isso. Eu não sei se mais alguém teve esse mesmo sentimento que eu, mas por algum tempo eu fiquei com a sensação de que a Mortícia estava sendo interpretada por uma outra personagem e não pela Catherine Zeta-Jones. Eu achei que a aparência dela tinha mudado bastante da primeira para essa temporada, mas sei lá. Você não sabe nem eu. Mas o fato é que eu acho que esse aprofundamento na família foi essencial para a série não ficar sempre naquela mesmice. Isso criou uma sensação de que a história estava evoluindo e crescendo junto com os personagens, seus dilemas e segredos, o que ajuda a prender a nossa atenção. E eu vou ser muito sincero que no começo, com a tal história do aviário que estava matando as pessoas, eu pensei que realmente a temporada ia seguir o mesmo caminho que a primeira seguiu, com a pequena diferença que dessa vez não se trataria de um raid, que inclusive ficou muito melhor nessa temporada. Esse monstro ficou muito mais assustador agora e eu preciso ser muito honesto, o Hunter Dunham entregou tudo. Só que pra mim, se teve um ponto principal que colaborou para que a temporada ganhasse toda a atmosfera, foi o seu tom. E aqui eu preciso falar da importância que foi a influência que a Jenna Ortega teve nessa segunda temporada, porque ela deixou bem claro que só toparia voltar pra série se a história tivesse muito mais horror e menos romance adolescente. E essa exigência, de certa forma, moldou completamente o tom que a série ganhou, que pra mim fez total sentido com o tom da personagem e da narrativa como um todo. As cenas ficaram muito mais tensas, a atmosfera ganhou um peso gótico muito maior, com muita neblina e até certo gore que até me impactou. Se tem algo que impacta aí muito no desempenho do meu conteúdo é o like que você, se não deixou, vai deixar agora no vídeo. Sério, isso mostra que o meu conteúdo é relevante e é interessante pra você. Então dá essa moral, poxa. E se estiver aparecendo pra você, deixa aquele hype também, porque isso também ajuda demais. Mas eu vou ser bem sincero aqui, eu só comecei a sentir a diferença nesse tom da série quando o Slurp apareceu e começou a atacar as pessoas. Porque com a saída do romance, a história, pelo menos por parte da Wandinha, ganhou muito mais foco no mistério, no suspense e nessa estranheza, que é exatamente o tom que combina muito com essa personagem. Na minha opinião, essa foi de verdade um dos maiores acertos da temporada.
porque isso fez com que a série ficasse muito mais fiel à essência da Wandinha. Essa personagem não combina com enredos leves e romances óbvios, e ao dar esse tom mais sombrio, a produção conseguiu destacar a força dela e manter a identidade da série em alta. E esse ajuste no clima também foi o que de certa forma sustentou a história principal, deixando tudo mais envolvente e coerente com a proposta do universo. E aqui, falando da história em si, dá pra perceber que a narrativa evoluiu bastante da primeira temporada pra cá. É claro, porque aqui a gente já conhece todos os personagens e não precisa perder muito tempo apresentando eles. No geral, eu achei que a história foi muito melhor em alguns pontos do que a primeira. Ela não foi exatamente a melhor, porque pra mim teve um detalhe que me incomodou bastante, e esse foi o erro da Netflix, na minha opinião, que foi escolher dividir a temporada em duas partes. Porque pra mim deu a sensação de que eu tava assistindo a duas temporadas diferentes e não a mesma história. E eu acho que isso aconteceu porque o arco teve começo, meio e fim bem definidos. É claro que algumas pontas ficaram soltas para serem amarradas nesses outros 4 episódios, mas mesmo assim pra mim ficou parecendo que eram duas temporadas diferentes que tinham sido amarradas dentro de uma só. Sabe quando aquela série se desgasta e eles querem porque querem entregar mais uma temporada, só que você vê que claramente não existe tanta história pra eles entregarem assim? No final, a maioria daqueles episódios fica parecendo uma encheção de linguiça que funciona apenas para empurrar você mais pra frente, onde a história de verdade realmente vai acontecer. Foi exatamente isso que essa divisão me fez sentir aqui. Caracas. Claro que eu não tô dizendo que eles não tinham história suficiente pra fazer isso, porque eles tinham. Só que terem escolhido dividir a temporada em duas deixou muito claro a intenção da Netflix, que parecia que eles estavam muito preocupados em contar uma história mais bobinha na primeira parte, apenas pra empurrar a gente pra esses 4 últimos episódios, onde a história realmente aconteceu. E pra mim aconteceram coisas nessa primeira parte que simplesmente não levaram a história a lugar nenhum, como por exemplo aquela trama do aviário, que também teve um desfecho completamente desnecessário e anticlimático. Em resumo, pra mim esses 4 primeiros episódios poderiam facilmente ter se resolvido em apenas um. Isso falando dos pontos principais e descartando a ideia do tal aviário que não ajudou em nada na trama. Fora que a morte desse vilão foi tão insignificante que aconteceu até de maneira off-câmera. Então sim, pra mim essa separação quebrou sim muito o clima. Eu não gostei dessa sensação de assistir algo que começava e terminava logo no meio da temporada, porque pra mim cortava o fluxo e tirou um pouco dessa imersão que a temporada tinha. Essa decisão infelizmente faz parte de uma tendência que a Netflix começou a adotar agora em querer lançar temporadas em blocos. E honestamente isso não me agrada nem um pouco. Foda-se. É claro que eu sei que as empresas mudam as suas estratégias ao longo do tempo, mas a Netflix vem adotando umas estratégias nos últimos tempos que parece que eles estão querendo muito mais sabotar a experiência do telespectador do que qualquer coisa. E pensando por esse ponto, eu acho que seria muito mais coerente se eles tomassem a decisão de, ao invés de separar a temporada em 2 blocos diferentes, eles decidissem lançar um episódio por semana como outros streams já fazem, o que mantém a atenção do público viva pro episódio da próxima semana. Mas se eles decidirem lançar 2 blocos diferentes, como fizeram com Wandinha e como vão fazer com Stranger Things no final do ano, é no mínimo broxante. Porque vendo essa segunda temporada como um todo, eu cheguei à conclusão que a história de verdade só acontece nos 4 últimos episódios. Aquela trama do tio Chico no hospital psiquiátrico saiu do nada e pra mim foi pra lugar nenhum. E até a morte da personagem da Christina Ricci foi totalmente esquecida no meio desse rolê todo. Mas assim, com tudo isso que eu falei, pode parecer que eu odiei essa temporada, mas pra mim o saldo final é muito mais positivo do que negativo. Oxente! Porque a qualidade da trama, o suspense e o desenvolvimento dos personagens conseguiu me segurar muito bem até o final. Principalmente nesses 4 últimos episódios, que foram os melhores. Fora que no fim, tudo se amarrou ao Slurp, que foi um dos pontos altos dessa história. Que na verdade trouxe o plot de ser o dono da mãozinha. E eu digo dono no sentido de ser o corpo a qual ele fazia parte. Legal! Porque eu não sei você, mas uma das coisas pela qual eu sempre tive curiosidade em querer saber é a origem desse personagem. E a explicação que a série trouxe pra gente, pra mim, foi perfeita. O que se amarrou também com a explicação do porquê o Gomes não tem mais poderes como os outros excluídos. Se a gente olha pra outras versões da família Addams, nenhuma delas nunca explicou a origem do Mãozinha. E eu achei muito legal eles terem dado essa atenção, porque esse personagem é praticamente o
co-protagonista da série. O que é muito louco, porque ele é apenas um amão e mesmo assim tem um carisma sem igual. Mesmo assim ele consegue transmitir emoção, criar empatia e até arrancar risadas em momentos pesados. Como pode, né, menina? É impressionante como a série conseguiu transformar um detalhe bizarro em algo essencial, fazendo com que o Mãozinha não fosse só mais um recurso cômico ou um toque do visual, mas também acabou transformando ele em uma parte vital da narrativa. E isso dá ainda mais personalidade para essa série, principalmente sabendo que ele veio do vilão da temporada. Agora aqui, se teve uma coisa que chamou muito a minha atenção foi a presença da Billie Piper, que eu conheci através de Doctor Who, onde ela fez a Rose Tyler. A personagem dela não foi tão grandiosa quanto eu achei que ela seria, mas eu acredito que isso vai mudar no futuro, principalmente com o final, onde ela levou o Tyler com ela pra algum lugar que a gente não sabe qual é. Sério, eu fiquei o tempo todo esperando pelo momento em que ela se revelaria uma grande vilã, mas isso acabou não acontecendo ainda, porque eu acredito que ela tem sim algum plano sinistro na manga. Nossa, eu tô tremendo de medo, olha aí como eu tô tremendo de medo, ai. Outra participação que chamou muita atenção foi a da querida Lady Gaga. Beijo, Lady Gaga. E pra mim fez todo o sentido ela ser um fantasma, porque a sua participação veio e sumiu de uma maneira que a gente nem sentiu. Pra mim ficou muito evidente que o objetivo principal por terem trazido ela foi tentarem criar esse crossover pelo fato de que na primeira temporada a música dela voltou com tudo por causa da série. Tanto que dessa vez ela fez uma jogada de marketing incrível, lançando novas músicas no Mayhem no mesmo dia em que essa segunda parte da temporada saiu. Assim como ela lançou também um clipe que foi dirigido pelo próprio Tim Burton de uma dessas novas músicas do álbum, que por acaso também apareceu na série. É claro que a Lady Gaga fez um trabalho incrível, ela tava belíssima aqui. Eu acho que ela é uma atriz muito foda e uma artista que manda muito bem em tudo que se propõe. A música é muito boa, mas claro que o objetivo disso tudo é tentar repetir o mesmo feito da primeira temporada. E infelizmente fazer esse tipo de coisa nem sempre funciona. Pra mim, um dos primeiros erros é quando algo dá certo, como a dança da Wandinha deu lá na primeira temporada, é quando eles tentam replicar isso. E honestamente eu achei que dessa vez eles não chegaram nem perto. Dito isso, eu achei que a presença da Lady Gaga foi um ótimo fanservice, mas foi algo completamente desnecessário pra trama. E é claro que nem sempre isso tem que acontecer, mas pelo peso que eles deram a essa personagem, pra mim parecia que ela teria mais relevância. E por último eu quero falar de um elefante na sala, que foi a mudança mais nítida dessa segunda temporada, que foi a ausência do ator Percy Haynes, que interpretava o Xavier. Pra quem não acompanhou a primeira, o personagem dele tinha um papel muito importante na vida da Wandinha, funcionando ali como o seu par romântico, e ele fazia parte de algumas subtramas que podiam ganhar muito mais espaço no futuro. Só que por causa de acusações que surgiram contra ele em 2023, a Netflix e a equipe decidiram seguir sem ele. No começo dessa temporada, o personagem foi até mencionado e sua ausência foi justificada como que seus pais tivessem tirado ele da escola. Isso se resumiu com um presente que ele mandou pra Wandinha, sendo um quadro e uma carta, que acabou servindo como meio que um ponto de partida pra trama. Na minha visão, a produção conseguiu contornar muito bem essa situação. Eles introduziram novos elementos e até deram espaço para outros personagens, como a Bianca e o Ajax. Fora que se eles queriam tirar o foco do romance, a saída do personagem da série foi algo essencial, mesmo que isso aconteceu não pelos melhores motivos. No geral, eu acho que sim, essa temporada foi muito melhor que a primeira, principalmente por causa desses elementos de horror que ela ganhou. Ela conseguiu manter o ritmo da narrativa sem perder o suspense e o tom sombrio que dominam a série, e ainda conseguiu explorar vários arcos novos que realmente me fisgaram e me interessaram. E ao mesmo tempo, a temporada deixou algumas pontas soltas que mantêm o nosso interesse aceso para querer saber o que vai acontecer na próxima temporada. Como no caso da Irmã da Mortícia e o futuro do Tyler e da Enid, que descobre ser uma alfa e que ela não pode se transformar na noite de lua cheia. Porque se isso acontecesse, ela correria o risco de não voltar mais à sua forma humana. Só que no final ela acaba se transformando para ajudar a amiga. Bravo, bravo, bravíssimo! A verdade é que mesmo que eu tenha descido a lenha nos 4 primeiros episódios, eu adorei a temporada. E eu tô ansioso pra ver a próxima. Eu só espero que a Netflix não leve mais 2 anos pra lançar uma temporada com 8 episódios. E isso também é algo que vem me frustrando bastante com obras da Netflix, que eles levam cada vez mais tempo pra lançar temporadas com menos episódios. É claro que eu tenho essa noção de que fazer algo assim tem o seu tempo. Mas porra, levar 2 anos pra fazer uma temporada com 8 episódios? Por favor, o que acha disso?
O que você acha disso? E você aí de casa? O que você acha disso? Quero lembrar que esse vídeo é apenas a minha opinião, então tá tudo bem se você discordar. Vamos só lembrar de manter o respeito com a pessoa que tá aqui do outro lado, porque a opinião de ninguém é uma lei. Se você curte vídeo como esse, já se inscreve no canal e não deixe de ativar o sininho, porque aqui sempre tem vídeo sobre filmes, séries, desenhos e animes, toda terça, quinta e domingo, sempre às 16 horas. Então não vai faltar conteúdo legal pra você. E eu vou deixar aparecendo aqui na tela outros vídeos legais que eu tenho certeza que você vai gostar. E nós nos vemos na próxima. Tchau!